Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Bora falar também sobre o Vasco, que perdeu por 2-0 para o Botafogo em Brasília e ainda ficará sem Felipe Coutinho para a partida contra o Del Valle nesta terça-feira pelos playoffs da Sul-Americana. O meio atacante sentiu um incômodo na panturrilha e nem viajou para Quito. Já voltou para o Rio de Janeiro para iniciar tratamento. Bom, vamos lá. Vasco evoluiu. Cadê as contratações, canalhas? Sabe, esse jogo não era para ser em São Januário? Então vou fazer uma pergunta aqui pra galera, porque eu tô vendo muita gente mandando esse tipo de questionamento. Eu acho que vale a gente debater exatamente isso aqui também, né? Se esse jogo fosse em São Januário, o resultado poderia ser diferente? Thiago Reis, técnico é um dos maiores culpados, e as substituições que esse cara fez é sem base. O cara me tira o Freitas e deixa o JV. Eu não entendi também, cara. Parabéns ao gestor Pedrinho, profissional Pedrinho, perna, papel. Não entendi. Bom, deixa eu só botar a enquete aqui no ar. Pera aí. Se o jogo fosse em São Januário, resultado... O torcedor pode pensar assim, mas em São Januário a pressão seria maior. Tá, concordo. No mínimo um empate, diz o Adriano. Mas vamos lá. Tecnicamente, não há uma diferença muito grande de um time para o outro. A gente não está vivendo uma diferença técnica há algum tempo de um time para o outro. Isso é um fato. Então, assim, não era lógica dar o Botafogo? Era. Agora, eu não sei se esse jogo era jogo antigo não, Márcio. Eu não sei se esse jogo era jogo antigo não, tá? Agora, de qualquer forma, o Vasco não pode abrir mão de jogar dentro do seu estádio. Contra qualquer um. Se ele era já vendido, esquece. Agora, isso que o Eric observa e pontua muito bem, e tá certo, a gente não viu. E não seria São Januário que faria. Essa questão física. O Vasco tem que competir fisicamente em qualquer lugar. Não importa se o jogo é em Brasília ou se é São Januário. Não importa, na minha avaliação. O Vasco precisa competir em qualquer lugar. Hoje, nós não jogamos nada. Foi uma atuação ridícula. Ridícula. Você está bem ou está mal, faz parte do jogo. Agora, alguns jogadores apareceram no jogo. Alguém viu o Nuno? Alguém viu o Ryan? A exceção quando fez as bobagens, alguém viu o João Vitor? Então assim, cara, o Alex Teixeira tem entrado, cara, não justifica. O Alex Teixeira não justifica ele ter entrado. Não justifica. Mais uma vez, não há justificativa para isso. Entendeu? Não há justificativa para isso. Pô, e assim, e numa boa, nós estávamos, teoricamente, descansados. Para essa atuação, a atuação do Vasco foi ridícula. Não tenho como classificar diferente. Não há como classificar diferente, torcedor. Desculpa. Porque a forma como nós entregamos o resultado para o adversário não existe. Não existe. Vascaíno não está bem. Botafogo 2-0, não jogou bem e tem muitas e muitas críticas aí. Só que a gente vai trazer alguém para explicar. E esse alguém é o técnico Fernando Diniz. Como que ele viu esta derrota do Vasco para a equipe do Botafogo no Mané Garrincha em Brasília. Vamos assistir. Esporte. Diniz, eu te perguntar uma questão da torcida que está no pé. É um jogador que tinha muito carinho da torcida, inclusive, até recentemente, mas que vem perdendo o apreço que ele tinha até tempos atrás, que é o Alex Teixeira. O Alex ele não participa de um gol desde 2024. E ele é um jogador que ele tem frequentes oportunidades no time, ele tem uma minutagem alta, inclusive, também. E eu queria te perguntar sobre a frequência do uso do Alex Teixeira, que é uma dúvida da torcida também, que quer entender também o porquê, talvez, insistência do jogador. Então, primeiramente, boa noite. Do Alex Teixeira,
É um jogador que eu conheço de longa data. Quando jogou contra mim no Fluminense, eu sempre achei bom jogador. E nesse meio de treinamento ele se destacou muito nos treinamentos. Então, por isso que ele teve a oportunidade. Eu não posso só respeitar aquilo que aconteceu para trás, recentemente, que a torcida, que eu entendo que tem uma insatisfação, mas eu preciso ver o que está acontecendo no treino e ver se ele consegue confirmar no jogo, né? Então, por isso que ele tem recebido oportunidades, por isso que ele entrou hoje. Podia ter entrado ele, se tivesse o placar empatado, provavelmente teria entrado o Garré. O Garré também é um jogador que, nesse período aqui desse mês, ele teve um tempo afastado, então tinha uma preocupação também, um pouco de como é que ele ia reagir se colocasse ele com 1-0, sabe, um jogador um pouco mais agudo, mas o Garré, naturalmente, se o Coutinho tivesse saído no primeiro tempo, ou a partida estivesse no resultado de empate, provavelmente teria entrado o Garré. O time vem tinha vindo de uma boa vitória contra o São Paulo, teve férias, 20 dias de treino. E a gente viu um final de primeiro tempo, o time caindo muito no segundo tempo, o time parecendo meio desorganizado. O que aconteceu nesse período e por que esse time jogou tão diferente do que veio contra o São Paulo? Então, o que aconteceu na última semana, os treinamentos foram muito bons, foram treinos muito intensos, os jogadores responderam muito bem. Essa semana a gente teve a fratura do Adson, o Coutinho sentiu a panturrilha e virou dúvida no meio da semana. O Ryan ontem torceu o tornozelo, também gerou uma certa dúvida para hoje. E acho que o time, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo equilibrado, eu concordo com a tua análise, foi o que aconteceu. Primeiro tempo, pro final, a gente já começou assim, perder um pouco de espaço no campo e ficar um pouco desorganizado. E no segundo tempo a gente tomou um gol cedo. Aliás, os 2 gols do Botafogo e praticamente todas as chances criadas foram de erros nossos e jogada de transição, de contra-ataque, que é uma coisa que o Botafogo faz muito bem já faz algum tempo. Mas isso não quer dizer que a equipe treinou, que está faltando condição física, não. Essa semana, de maneira especial, ela foi a pior semana nossa de treinamento. Foi a semana que gerou muita dúvida de escalação, de se o Coutinho ia jogar ou não, e acaba mexendo um pouco com a estrutura que a gente tinha. E a própria lesão do Adson, que era o jogador que também era o que estava treinando melhor daqueles jogadores que não estavam iniciando, era a primeira opção de troca para mim, do meio para frente, era o Adson. Então aconteceram essas coisas essa semana. Mas isso não justifica a equipe ter feito o segundo tempo que fez. Acho que a gente jogou muito abaixo do que era para jogar. Eu tenho uma responsabilidade grande nisso. E vou corrigir. A gente não pode tomar os gols que a gente tomou, e as chances do Botafogo no segundo tempo foram muito evitáveis. Existia, no primeiro momento, um pouco de desorganização. O primeiro gol não, nem foi desorganização, e também nem o segundo desorganização. Foi assim, seleção errada de passe e uma demora que a gente não vinha tendo desde quando eu cheguei aqui, de fazer retorno defensivo. Então são coisas que isso a gente não poderia ter errado, e são correções fáceis de serem feitas. Boa noite, Diniz, Felipe André da IFCN. Foi um longo período de pausa, né, para algumas equipes que não estavam no Mundial, e aí agora, justamente no primeiro jogo, você fala em corrigir. Vai ter tempo de corrigir até o jogo contra o Independente? Não, o tempo de corrigir não é assim. São coisas que eles sabem o que tem que ser feito. Não é uma coisa que precisa ficar treinando. Erraram coisas fáceis de correção, porque são coisas que eles sabem, coisas que eles não tinham errado praticamente nenhuma vez de que eu estou aqui. Então, não é coisa difícil para corrigir, não precisa treino para corrigir isso. É questão de atenção, de olhar no vídeo. O vídeo mostra de uma maneira muito nítida que os jogadores vão saber que eles erraram coisas muito fáceis, que não dá para admitir. Diniz, boa noite, Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Eu vi que o time inicial ele tem sido uma espinha dorsal do Vasco nos jogos, sabendo que a sequência para frente vai ser complicada. Até o próximo mês serão 8 jogos. Como é que tem sido o seu trabalho ao lado da diretoria, do Edmar, em relação aos reforços que o Vasco precisa de peças, visando a sequência do concurso? Obrigado. A gente contratou até agora só o Thiago. Não é fácil fazer as contratações, porque fazer contratação que
que a gente gostaria de imediato, precisa de dinheiro, e o Vasco tem uma restrição financeira. As maiores contratações até agora foi a renovação do Léo Jardim, provavelmente um novo acerto, o contrato do Ryan, a evolução que o Coutinho tem tido, que hoje não é um jogo que serve de parâmetro, que de fato ele jogou sentindo a panturrilha e foi piorando durante o jogo, ele não lesionou, mas a gente resolveu tirar, a gente apostou que ele poderia ficar mais à vontade do que ele ficou no jogo. Mas as contratações a gente está de olho no mercado, a gente tem algumas sondagens e a gente vai tentar reforçar de maneira pontual quando a gente conseguir o nome certo. Não adianta a gente contratar só para contratar. Tem que tentar acertar. Acertar em contratação já é difícil, ainda mais com restrição de orçamento. A gente está mapeando o mercado para achar bons nomes para trazer para o Vasco. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama.